Fará uso da palavra o gerente de planejamento do BRDE, Felipe Castro do Couto, tema BRDE, possibilidades de financiamento. Felipe Castro do Couto, bacharel em Economia pela UFRJ, 1999, mestrado em Economia também pela UFRJ, 2003. Funcionário de carreira do BRDE desde março de 2002, atuando na Agência de Santa Catarina, inicialmente como analista de projetos dos setores da indústria, comércio e serviços, entre 2002 e 2007. Gerente adjunto de crédito industrial e infraestrutura entre 2007 e 2013. E atualmente gerente de planejamento. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o BRDE nesse evento. Agradecer ao convite da FESC pela oportunidade. Vou falar aqui um pouquinho do BRDE enquanto instituição financeira e também das nossas linhas de crédito, focando mais nas linhas para financiamento à inovação. Bom, o BRDE é uma instituição sui generis, né, a nível de Brasil, porque nós somos um banco de fomento com mais de 60 anos, e ele não é nem um banco puramente estadual, nem um banco nem federal, né? Na verdade, ele é um banco interestadual, ele pertence a 3 estados. Então, o nosso controle é dividido entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que traz algumas vantagens, mas também desafios, né? Porque é uma instituição que tem uma governança dividida aí por 3 estados, mas que tem funcionado muito bem, né? Os números do banco hoje demonstram que é uma instituição que tem, além de uma história muito rica no desenvolvimento da região, mas também uma história também de superação e de uma atuação cada vez mais relevante, né? Nós estamos presentes aí em praticamente 90% mais de 90% da região sul, ou seja, operações de crédito em municípios da região sul. A nossa missão, né, é promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a sua região de atuação, apoiando iniciativas governamentais e privadas através do planejamento e apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo. Então, o BRDE, além de ser uma instituição financeira, nós também procuramos atuar junto aos nossos controladores no planejamento e no apoio técnico para o Estado, em projetos estruturantes, e também junto ao setor público municipal, né? Hoje, nós somos uma instituição com uma carteira de crédito da ordem de 4,4 bilhões. Temos mais de 30 mil clientes ativos. Ano passado, nós fechamos foi o nosso recorde nominal de contratações, cerca de um pouco mais de 4 bilhões de contratações totais, sendo 1,4 pelo BRDE aqui de Santa Catarina. Em termos de parceiros, né, que são nossos provedores de recursos, né, o BRDE é uma instituição financeira que ela não faz captação a mercado junto ao setor, né, junto ao mercado privado, né? O BRDE não é um banco comercial, então nós captamos de parceiros institucionais. No caso, principalmente o BNDES, que hoje representa cerca de 60% das nossas fontes de recursos, mas também FGTS, FINEP, né, que é o nosso destaque aqui no apoio à inovação. O FCO é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, porque o BRDE tem uma atuação também no estado do Mato Grosso do Sul, através de um convênio com o banco, e lá existe um fundo específico do Centro-Oeste, então os recursos do Centro-Oeste nós conseguimos financiar naquele estado. É uma atuação marginal, né? O foco do banco é a aplicação na sua região onde estão os estados controladores. Temos também recursos do Fungetur, Funcafé, ali na região do Paraná, também existe uma pequena aplicação naquela localidade, onde tem, né, produção de café. Temos também, né, recursos próprios e, mais recentemente, parceiros também internacionais. O banco fez captações com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Banco Europeu de Investimento e também com a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Estamos presentes em praticamente todos os setores da economia, da infraestrutura, indústria, comércio, serviços, agricultura empresarial, agricultura familiar, tecnologia e também municípios. Resumidamente, o banco
como eu falei, é uma instituição financeira de desenvolvimento, então ele não é um banco comercial, nós não temos carteiras de cartão de crédito, conta corrente. Nosso apoio é realmente, do ponto de vista bancário, financiamentos de longo prazo. E o objetivo do banco, então, é focar no financiamento de investimentos fixos, que são desde a aquisição de máquinas e equipamentos, itens diversos para a realização de um projeto de investimento, obras civis, montagens, instalações, móveis, utensílios, e também um financiamento, aquele que nós chamamos de investimento que é intangível, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, né? E capital de giro. Pesquisa e desenvolvimento, principalmente a equipe própria da equipe de desenvolvimento das empresas, serviços técnicos especializados, que muitas vezes são demandados pelas empresas, treinamentos, despesas de comercialização, com aquele esforço de marketing para lançar um novo produto no mercado, e, como falei, também o capital de giro. Aqui falar rapidamente sobre as principais linhas de financiamento. Não são todas, tá? Eu elenquei aqui algumas das principais. Como falei, as linhas do sistema BNDES ainda são o carro-chefe da instituição, que são linhas voltadas principalmente ao apoio ao investimento, né? Então, são linhas com prazo muito longo, né? Você pode financiar projetos com prazo de até 20 anos, participação de até 100%, conforme o porte da empresa. O limite de financiamento é o limite da linha de crédito, tá? Não é o limite que o limite individual de cada empresa vai ser avaliado pela nossos parâmetros de risco de crédito, mas a linha tem um limite, né? Então, é até 150 milhões no caso do BNDES automático. No Finame é o valor dos equipamentos, então, praticamente, enfim, é um valor bastante, pode chegar a valores bastante elevados, né? Atualmente, as linhas do BNDES, elas sofreram uma forte mudança, né, no atual governo, saindo de juros mais subsidiados pela TJLP, a taxa de juros de longo prazo, e hoje elas são atreladas ou a TLP ou a Selic. A TLP é um indexador que ainda não caiu muito no gosto do mercado, ele é uma composição de IPCA com uma taxa pré-fixada, então as empresas acabam optando mais pela Selic, né? Então, para simplificar, a gente costuma divulgar o custo atrelado à Selic, embora tenha um outro indexador também. Hoje, com a Selic aos preços que estão, a gente até entende que os juros hoje não está tão atrativo como já foi no passado, mas a gente imagina que, numa situação de normalidade, a médio e longo prazo, as coisas tendem a voltar a um padrão, né? Tem que imaginar que, há pouco tempo atrás, a Selic chegou a 2%. Né? E é até curioso, porque nós temos alguns clientes que tinham já taxas de juros pré-fixadas de longo prazo, né? E quando a Selic reduziu fortemente, alguns clientes resolveram quitar antecipado, achando que aquilo ia ser uma realidade para o resto da vida, né? E depois se percebeu como um movimento inadequado, né? Porque taxas, às vezes, de 8% ao ano, de 10 anos, aí, quando a Selic baixou para 2%, você liquidar, agora você vai captar a Selic mais 5%. Né? Então, o financiamento de longo prazo ele tem que ser muito bem planejado, né? E a gente tem que ter essa noção de que esse recurso é para viabilizar um projeto, não é para fazer especulação de curto prazo ali da gestão de caixa da empresa, como se diz, né? Esses projetos das linhas do BNDES financiam praticamente todo tipo de investimento. Tem uma restrição aqui apenas a projetos que envolvam equipamentos importados, tá? Porque o BNDES tem uma exigência de conteúdo nacional. Então, para financiar itens importados, nós temos que utilizar outras linhas de crédito, inclusive uma linha de crédito de recurso próprio do banco, que tem condições muito parecidas em termos de custo, mas permite financiar itens importados. Então, é muito comum um projeto de investimento, dependendo do porte dele, ser financiado por mais de uma linha de crédito, porque você tem algumas limitações, né, de itens permitidos, né? A nossa linha com a Agência Francesa de Desenvolvimento, ela permite financiar qualquer projeto voltado à sustentabilidade, então isso envolve desde geração de energia renovável, eficiência energética, a parte de tratamento de resíduos, saneamento. Então, projetos que têm um foco no meio ambiente, tá? Ela é uma linha hoje atrelada à variação do euro,
em torno aí de euro mais 6% ao ano. Juros médios, tá? O juros efetivo é conforme a análise de risco de crédito de cada projeto, mas o juros médio, né? O Banco Europeu de Investimentos é uma captação exclusiva para apoiar projetos de geração de energia renovável, por exemplo, CGHs, PCHs e painéis fotovoltaicos, né, geração solar, biomassa, enfim. É uma linha também de prazo longo, até 12 anos, financia juros aqui em torno de euro mais 4,5% ao ano. Aqui vale comentar, né, porque às vezes a variação do euro assusta um pouco as empresas, especialmente aquelas que não têm um hedge natural, que são as empresas exportadoras. Mas nós fizemos um levantamento, se você pegar recortes de 10 anos, né, e todas essas linhas têm longo prazo, a variação cambial sempre perde para a inflação. No curto prazo, você tem risco. Se você pegar um financiamento de 2, 3 anos, você corre risco nesse período, você pegar uma max desvalorização e você realmente tem um risco cambial ali grande. Mas, no longo prazo, em períodos mais longos, em torno de 10 anos, por mais que você tenha muita variação dentro do período, são variações para cima e variações para baixo. É impressionante. A inflação, o IPCA supera isso em todos os cenários possíveis. Então, a gente... Óbvio que o passado não é garantido que vai acontecer no futuro, mas é um forte indicativo. Então, a gente explica muito para as empresas que não tenham receio de pegar uma parte do seu projeto em variação cambial, porque é uma operação de longo prazo. Como eu falei, longo prazo tem que ver a questão de retorno do investimento, não pensar... As flutuações de curto prazo não podem fazer você perder, né, digamos assim, o seu foco de atuação e a perspectiva de maturação daquele projeto. Não é gestão de caixa, né? Por mais que o câmbio varie diariamente, a gente nunca sabe como é que vai ser o câmbio de amanhã, no longo prazo ele tende a ter uma estabilidade, pelo menos em relação à inflação nossa. E, por último, aqui as linhas da FINEP, que depois eu posso detalhar um pouco mais, que é o foco aqui dessa apresentação, né, do evento. O banco tem duas formas de acesso, tá? Para quem não conhece, a gente atua de forma direta, onde é uma relação direta do BRDE com o cliente final, ou por meio de convênios, né, que são, basicamente, os principais conveniados do banco são as cooperativas de crédito, né, sistemas Cicobi, por exemplo, sistema Sicredi, Cressol, Cicoper, sistema Ailus, antigo Secred, né, são conveniadas com o banco, então elas fazem esse atendimento, né, para projetos abaixo de 1 milhão. É uma forma muito ágil, porque as cooperativas têm agências espalhadas em todos os lugares e todos os municípios. O BRDE só tem uma agência aqui em Florianópolis, né? Temos escritórios, mas o escritório não é uma agência, é apenas um escritório de representação. Então, as cooperativas estando presentes nos municípios, elas fazem um atendimento muito importante para o banco ter pulverização, né? Não ficar concentrado demais em grandes empresas. Então, através deles, nós conseguimos atender muitos pequenos produtores rurais, micros e pequenas empresas, né? E acaba sendo uma alternativa excelente para investimentos de menor porte. Por isso que o banco fomenta bastante esse tipo de operação. E hoje representa uma parte relevante da carteira, as operações de convênios. E acima de 1 milhão, nós atendemos, então, diretamente. Até é possível fazer uma operação acima de 1 milhão via convênio, não há nenhum impedimento, mas a gente, acima de 1 milhão, a gente atende direto, se o cliente preferir. Enfim, a gente tem essa alternativa. Abaixo é exclusivamente via convênio. A operação direta, hoje o banco está se tornando cada vez mais digital, né? Então, o processo todo, que até alguns anos atrás, principalmente pré-pandemia, ainda era muito físico, num processo físico, onde recebia as propostas pelo correio, enfim. Pouco antes da pandemia, a gente estabeleceu um sistema totalmente online, e isso foi uma enorme coincidência, mas foi fundamental para o banco continuar atuando, né, enfim, em função dos lockdowns, né? E nós performamos muito bem em 2020 e 2021, porque o banco continuou presente e atendendo normalmente, mesmo sem ter mais aquela facilidade de atendimento pessoal, correios, enfim. Então, através do nosso site, tem uma aba aqui, financiamento.
Depois, isso vai numa outra tela, onde você escolhe a solicitação online. E aqui é a nossa tela de cadastro, né, onde um usuário, um representante da empresa, ou às vezes até um consultor, ele cria um cadastro de uma pessoa, né, no seu CPF, né, e essa pessoa, então, ou o representante da empresa, ou um consultor autorizado pela empresa, vai fazer o envio da solicitação de financiamento, aí começa uma interação dessa pessoa com os nossos técnicos, nossa área de apoio, para orientar como enviar documentos cadastrais, né, para análise de crédito, balanço, imposto de renda, fichas de cadastro, enfim. De uns anos para cá, nós focamos em atuar mais fortemente no apoio à inovação, aquele intangível que eu falei, né? Porque, historicamente, se você for pensar no BNDES, na sua fundação, o BNDES sempre foi muito forte no financiamento de investimentos fixos, né? É o que nós chamamos de galpão e máquina, né? Financiamento, o BNDES se especializou nesse tipo de investimento. E o BRDE tinha como no BNDES como seu principal parceiro. Alguns anos atrás, ele chegava a ser mais de 90% da carteira do banco era repasse BNDES. De uns tempos para cá, o banco foi inovando, trazendo novos parceiros, novos fundings, e a FINEP foi um divisor de águas, né? Porque quando a FINEP resolveu criar sua rede de atendimento descentralizado, depois o Bruno vai poder explicar melhor, isso permitiu ao banco, então, e nós realmente compramos a ideia e falamos, não, nós queremos ser o principal agente financeiro da FINEP no país. E nós somos. Hoje o BRDE representa boa parte da carteira de crédito descentralizado, mais de 60%. Né? Então, há um motivo de muito orgulho para o banco, mesmo tendo uma atuação só aqui na região sul. E, para isso, nós criamos um programa, que é o BRDE Inovação, que procurou se aproximar desse ecossistema, né, de empresas inovadoras, enfim, para entender também qual é a melhor forma de atuação. Então, além do programa oferecer taxas de juros competitivas, né, a FINEP tem as taxas de juros mais competitivas no mercado hoje para crédito urbano, talvez até para crédito rural também, que antigamente o crédito rural era muito subsidiado, e o subsídio está ficando cada vez menor, né? E nós procuramos desenvolver métodos, outras alternativas de garantias, né, utilizando fundos de aval, como o BNDES tem um fundo de aval que você pode usar para linhas do BNDES, mas também para outras linhas. Então, a FINEP, por exemplo, pode usar, nós podemos utilizar o FGI do BNDES como garantia, que é um fundo de aval, né? O cliente não precisa fazer nada, é tudo contratado pelo próprio BRDE. Ele aumenta um percentual ínfimo no custo da operação, mas libera a empresa de ter que oferecer tantas garantias reais, né? Para o setor de tecnologia, isso foi fundamental, né? Porque a empresa de tecnologia não tem bens imóveis, né? O ativo dela são as pessoas, né? Então, isso foi fundamental para o banco atuar, principalmente com o setor de tecnologia. E, além disso, né, nós procuramos, através de anos aí de treinamento, uma dedicação muito forte da nossa equipe, conversando com o FINEP e outros agentes, conhecendo bem o ambiente, desenvolver, né, e ter hoje uma equipe bastante qualificada e dedicada para analisar projetos de inovação. Então, isso é um grande diferencial que o banco também conquistou, né, adquiriu ao longo do tempo. E, quando a gente fala de financiamento para inovação, é importante ter em mente que ele é um crédito reembolsável, um financiamento, não é uma subvenção econômica. Então, a inovação tem que ser pensada como investimento, não é somente a pesquisa e desenvolvimento. Você tem que pensar na sua capacidade produtiva, de colocar, de viabilizar, né, aquele produto, aquele serviço em escala que você consiga atender o mercado. E depois também todo o esforço de colocação desse produto no mercado. Então, o BRDE procura atuar dentro de todas essas frentes. Muitas vezes, o projeto essa fase de P&D já foi até, em alguns casos, até superada, já, aquela pesquisa pura, digamos assim. Aí o banco acaba atuando mais nessas duas frentes aqui, né? Mas a linha permite financiar a P&D também. Óbvio que, quando a gente fala de financiamento, mas é muito importante deixar isso bem claro, né? Por ser um financiamento reembolsável, o funil, digamos assim, de projetos apoiáveis, ele é muito mais amplo do que, por exemplo, um projeto que vai
projetos destinados à subvenção econômica, né? Há muito mais rigor, né? Porque é um crédito não reembolsável, um recurso mais nobre, digamos assim. Então, quando você vai financiar a fundo perdido, geralmente por meio de editais, né, de inovação, os critérios são bem mais rígidos, né? No financiamento reembolsável, primeiro que não tem edital, não é um edital. É a própria equipe técnica do banco, em parceria com a FINEP, que avalia se aquele projeto tem características inovadoras. Tá? Então, o funil ele é mais amplo. E, muitas vezes, a inovação que o banco apoia é uma inovação incremental, né? Uma melhoria de produto, uma melhoria de processo, às vezes uma substituição de importação. Né? Você tem, o produto já existe, mas ele é feito lá fora. Não, agora eu vou começar a produzir internamente. Isso também é uma inovação, e muitos projetos que o banco apoiou têm esse perfil. E falando das linhas, né, acho que o Bruno depois vai poder detalhar um pouco mais, mas as linhas de crédito descentralizado, ela inicialmente começou com a linha FINEP NovaCred, depois a família NovaCred foi ganhando mais outros produtos, digamos assim. Mas ela tem como foco justamente o suporte financeiro através de crédito reembolsável, investimentos para a introdução, seja novos produtos, processos, serviços ou marketing, inovação organizacional, bem como o aperfeiçoamento dos já existentes, aquilo que eu falei, né, inovação incremental, visando ampliar a competitividade das empresas. Esse é um ponto importante. O objetivo da linha é financiar a competitividade das empresas, torná-las mais competitivas, né? Então, são linhas que têm uma condição de financiamento muito interessante. Hoje, elas estão atreladas a TR, né? TR mais 4,2% ao ano, mais 5,5% ao ano. A TR, até pouco tempo atrás, ela era zero. Hoje, ela tem ainda algum percentual, mas, enfim, é um juros muito abaixo da Selic, muito abaixo. Tem prazo longo, até 96 meses. A participação varia conforme o porte da empresa, né? Então, as empresas menores têm uma participação maior do financiamento, os juros também um pouco mais baixo. Os projetos a linha de crédito financia até R$15 milhões por projeto. E a diferença entre o FINEP NovaCred e o Conecta, né, que principalmente em termos de prazo, é que no NovaCred Conecta, o projeto tem que ter a participação de um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia, no valor mínimo de 15% do valor do projeto. Então, por exemplo, um projeto que tramita aqui pelo Polo, né, que tem uma relevância de até 15% do valor do investimento total, ele pode se enquadrar nessa linha do Conecta, e aí ele vai ter um prazo maior de carência e um prazo total maior, além de financiar até 100%. Né? Agora, qual é o perfil de projeto aqui? Bom, a empresa, nessa linha, ela tem que apresentar um projeto de inovação, né? E o banco desenvolveu, junto com a própria FINEP, um formulário que tem disponível, onde a gente envia para nossos clientes, quando eles encaminham uma solicitação de financiamento, um roteiro, um guia que ajuda as empresas a identificar os marcos, né, desse projeto, o uso de fontes, sabe? Quais são os recursos, vou precisar de recursos para quê? Vou precisar para financiar a minha equipe de desenvolvimento, vou precisar adquirir máquinas e equipamentos, vou precisar construir um laboratório. Tem tudo um roteiro, que é um guia muito didático para a empresa apresentar o projeto. Também pergunta um pouco do perfil da empresa, se ela já tem patente, se ela já não tem, né? Não que isso seja uma exigência, tá? Mas porque o foco é realmente o projeto, são as características do projeto que vão definir se esse projeto se enquadra nessa linha de crédito, tá? Um projeto que tramita num polo Embrapi, ele é seguramente um projeto de inovação, né? Então, isso não tem, essa discussão aqui ela nem entra em pauta, né? Um projeto de lei do bem. Então, tem alguns projetos que, assim, isso já está já incorporado como sendo de inovação. Mas, como falei, não é obrigatório. Às vezes, a empresa está desenvolvendo um projeto sem ter um parceiro, sem ter uma ICT, não buscou lei do bem, e a gente avalia. Cada projeto tem a sua história, tem as suas características. E é uma análise bastante rápida, porque é feita por nossa... A FINEP delegou os agentes financeiros para fazer essa avaliação, por isso que houve um treinamento intenso, né, das nossas equipes. Mas também, quando surge alguma dúvida, a gente também tem um canal direto com a FINEP para esclarecer, porque às vezes surge aquela área cinzenta, né? Tem projetos que você não tem muita dúvida, mas tem projetos que assim, isso é uma inovação ou é mais uma expansão? É quando surge algum projeto nessa área
cinzenta, a gente consulta a FINEP e meio que construímos juntos, e as respostas também são muito rápidas, então a gente procura dar um retorno muito rápido para o cliente com relação às possibilidades de apoio. Mais recentemente, a FINEP resolveu criar uma outra linha de crédito, tá, chamada InovaCred Expresso. É um segundo produto da família InovaCred. Ela é expresso porque essa discussão de projeto ela já não ocorre mais. Aqui, ela é uma linha que tem condições financeiras muito semelhantes, prazo um pouco mais curto. Tá? Mas aqui você olha mais o perfil da empresa. Então, se a empresa se enquadra em algum critério como sendo uma assinatura de inovação, ela se enquadra nessa linha de crédito, então nós podemos financiar os itens isoladamente. Eu posso financiar, por exemplo, a despesa com mão de obra da equipe de P&D. Não é mão de obra da área de produção, nem mão de obra da área administrativa, mas da equipe de P&D eu posso financiar, reembolsar, né, os recursos de P&D, uma compra de equipamento, tal, de forma isolada, né, sem necessariamente você ter todos aqueles marcos e aquela conectividade que você tem num projeto de inovação. Mas, para isso, ela precisa se enquadrar em algum critério, como, por exemplo, já ter obtido, nos últimos 10 anos, né, uma subvenção econômica, ou ter obtido incentivos fiscais, já ter financiado com a FINEP alguma vez, isso é um critério. Ter bolsa para pesquisadores, né, seja do CNPq, a Nova Talentos, já tenha tido aporte de capital de risco de empresas inovadoras por fundos de venture capital, por exemplo. Existem fundos como o Criatec, por exemplo, o Inovar FINEP. Já ter um histórico de propriedade intelectual, ter patentes ou registro de patentes, ou também estar instalado em um parque tecnológico. Isso tudo são critérios bem objetivos que a empresa pode se enquadrar. Um outro produto da FINEP bastante popular, que o banco tem apoiado bastante, é o InovaCred 4.0, que aqui ele é um pouco diferente. Aqui é uma aquisição de um serviço. Ele lembra muito aquele produto Finame do BNDES, só que não é um serviço tecnológico. Aí são as empresas de tecnologia que se cadastram sua solução, o seu robô, o seu equipamento que atende, né, a indústria 4.0. E os clientes dessas empresas são, por exemplo, a indústria têxtil. Vai comprar um robô lá, uma máquina de corte inteligente. É essa empresa que busca o financiamento. Então, são os setores tradicionais que estão investindo em indústria 4.0 que vem captar o recurso. E a indústria que desenvolve os equipamentos, ela se cadastra na FINEP, né? Então tem um cadastro lá de empresas e de soluções para então poderem ser financiados esses itens, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A empresa que desenvolve a tecnologia, ela capta uma operação InovaCred, ou uma operação FINEP direto. E a empresa que quer comprar aquele produto que a empresa de tecnologia desenvolveu, a empresa mais tradicional, de qualquer segmento, ela pode adquirir aquela solução tecnológica por meio dessa linha de crédito. Também condições também muito parecidas, os custos da FINEP meio que foram uniformizados em todas as linhas, né? Prazo também interessante, e a participação da FINEP aqui entre 90% a 80%. Bom, existem outras linhas, tá? Mas aqui eu procurei dar uma passada naqueles que são os itens principais, né? O maior destaque, né, são esses 3 produtos da FINEP que nós entendemos como sendo os produtos com maior, digamos assim, aderência ao trabalho das empresas inovadoras. A FINEP também tem linhas do Funtel, então, por exemplo, empresas do setor de telecom também têm linhas específicas, mas eu acabei não apresentando aqui também por causa da questão de tempo. Mas, tendo qualquer dúvida, estamos à disposição. Aqui, além do nosso site, tem a nossa equipe de atendimento com telefone e e-mail das equipes de cada estado. Aqui eu apresento também os nossos e-mails. A nossa agência fica aqui em Florianópolis. Nós temos um espaço de divulgação em Chapecó, outro em Joinville e um também em Itajaí. Bom, seria isso. Muito obrigado. E foi um prazer, mais uma vez, estar aqui.